E aí galera, beleza? Bom dia. Preparados para mais uma aula de literatura? Então vamos começar. Na semana passada nós vimos a última parte da literatura romântica no Brasil, né? Com a parte do o início da obra do Machado de Assis, né? Que inicia sua carreira ainda na fase romântica. E vimos também sobre o teatro, né? O teatro romântico do Brasil daquele período, né? Meados do século XIX. E a partir dessa aula a gente vai entrar na outra escola literária, né? No outro estilo de época que sucede ao romantismo, que se chama realismo naturalismo. Embora sejam duas palavras, né? Esse nome, essa expressão se refere a um único período da nossa literatura, beleza? Existem algumas diferenças particulares entre uma e outra, entre realismo e naturalismo, que mais para frente eu vou explicar para vocês, certo? Para que vocês possam acompanhar aí a aula de hoje, eu vou pedir que vocês abram a apostila a partir da página 81, que é o capítulo 2, né, onde está lá, realismo e naturalismo. E a página 82, apenas. Por quê? Porque na aula de hoje eu vou apenas esboçar o contexto histórico do período, expor algumas características próprias desse estilo de literatura chamada de realismo-naturalismo, né, para que a gente possa nos embasar para depois entrar nas obras, né, no estudo das obras literárias desse período. Aí esse assunto já vai ser para a próxima aula. Bom, então, conforme tem aí na nossa apostila e conforme os estudos que nós já fizemos até o momento, a gente percebe que a expressão artística ela vai tentar expor, tentar representar aspectos do pensamento social daquele determinado período, beleza? Então, por que a gente vai ter uma transformação nessa expressão artística? Isto é, passando do romantismo para o realismo-naturalismo. Porque a forma de pensamento das pessoas da época, consequentemente, vai mudar. Então, a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar a organização social e de enxergar a si próprio também vai mudar. Então isso vai se refletir nas artes, consequentemente na literatura, beleza? Então, quais foram os fatores que determinaram essas transformações de pensamento das pessoas de meados do século XIX, né? Que na verdade o realismo ele vai se iniciar a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850, 1860. E aqui no Brasil, ele vai ser inaugurado já na década de 1880, né, com a publicação do primeiro livro realista brasileiro, do Machado de Assis, que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. No mundo, né, no caso lá na Europa, no mundo ocidental, estavam acontecendo algumas transformações muito drásticas, né? Uma delas foi a transformação social. Isso tem muito a ver com o surgimento do próprio comunismo, tá? Aí, no caso, não somente o comunismo político, esse que a gente ouve falar hoje em dia, né, de forma muito pejorativa, mas o comunismo no sentido de estudo social, né? A maneira que a sociedade poderia se organizar para se diminuir as diferenças econômicas e sociais, né, entre patrão e empregado. Quem teoriza esse tipo de pensamento, como vocês já estudaram, né, ou estão estudando aí em história, foi o pensador alemão Karl Marx, junto com o seu amigo Friedrich Engels, né? Então eles juntos vão escrever uma obra que se chama Manifesto Comunista, que
foi publicado em 1848. Esse tipo de pensamento faz com que toda a sociedade europeia da época comece a reavaliar o seu posicionamento diante, diante da própria economia, né? Que servia de base, né, para a sociedade europeia, e começa a mostrar as desigualdades sociais que eram gritantes. Né? Pouquíssimas pessoas tinham muito e muitas pessoas não tinham quase nada. Então surge uma separação. A classe rica, né, que era chamada de nobreza, e a outra parte que era chamada, a parte pobre, que era chamada de proletariado. Né? Então, automaticamente, esse proletariado começou a ganhar poder em torno dessa burguesia, no sentido de que quem fomentava a riqueza econômica da burguesia era a classe proletária. Né? Então surge um conceito nesse momento de luta de classes, ou seja, a partir do Manifesto Comunista de Marx e Engels, essa classe proletária começa a ter consciência da sua importância social e econômica para a construção da sociedade europeia da época. Então, a partir daí começa a ter uma revolução, né? Uma revolução tanto política quanto social e estética, né? No campo das artes. Bom, com essa nova forma de pensamento, de se colocar no mundo, né? A partir do pensamento proletário, começa a surgir também na classe intelectual novas correntes de pensamento para se poder compreender essas transformações que a Europa estava passando, pelas quais a Europa passava nesse momento. Então surgem várias correntes científicas e filosóficas. Né? Uma delas, que a gente conhece como sociologia, né? Que é o estudo da sociedade, da organização social, ela vai ser a base para a compreensão dessa nova organização social. E paralelo à sociologia, né, começam a surgir outras correntes filosóficas e científicas, né, que vão determinar a forma que a sociedade... Aliás, vão determinar a maneira que as pessoas podem compreender, né, essas transformações que a sociedade está passando. Né? Bom, surge então um processo que a gente chama de cientificismo. Né? O cientificismo é enxergar a vida através da ciência. Então, o que até então se baseava muito nos conceitos teológicos, né? Isto é, né? A Igreja Católica, o cristianismo e tal, era o que determinava a maneira de se comportar, a maneira de atuar e até a maneira de pensar, né, das pessoas. As pessoas começaram a deixar isso de lado desde lá do século anterior, no século XVIII, né, com o século das luzes, né, conhecido como século das luzes, que foi com o iluminismo. De lá para cá, né, nas décadas seguintes até o século XIX, esse pensamento científico ele vai ganhar muita força justamente nesse meio do século XIX em diante. Né? Então, surgem essas correntes científicas, uma delas, inclusive até tem aqui na apostila de vocês, a própria teoria da evolução, né? Com a publicação do livro A Evolução das Espécies, do britânico Charles Darwin, em que ele vai tentar compreender como que biologicamente os seres, né, se evoluíram e como que isso vai se refletir no seu comportamento, né, de mundo, tanto do mundo animal quanto do mundo hominal, né, as pessoas. Surge também o determinismo, que é uma forma de se compreender o comportamento das pessoas, julgando que existem três bases. Uma delas são três bases que vão influenciar no comportamento da pessoa. Né? Uma delas é o meio aonde ela vive, né? No caso é o meio ambiente, né? Onde ela vive, né? Se ela é rica, se ela é pobre, enfim.
a sua raça, ou seja, os seus genes, né? O que ela traz de herança hereditária, de herança genética, né? E o terceiro é o momento histórico, né? Aqui é o instante em que ela está vivendo. Esses três fatores, raça, meio e momento histórico, são o que vão definir o comportamento das pessoas, né? A grosso modo, determinismo. A pessoa nasce boa. Se ela for criada num ambiente de risco, ela tende a desenvolver algum tipo de má índole, de mau caratismo. Né? É mais ou menos isso. Isso segundo o pensamento determinista, beleza? E o positivismo. O positivismo, que vocês também já devem ter visto aí em história, ele vai servir, ou melhor, ele vai ser uma corrente filosófica, né, que vai determinar o seguinte: nós, né, todas as pessoas, né, de qualquer sociedade, elas só podem, primeiro, compreender o mundo à sua volta e, segundo, agir nesse mundo que ela está compreendendo apenas pelo olhar da ciência. Ou seja, a ciência vai explicar as coisas, né? Uma sociedade. Como que uma sociedade vai evoluir? Só vai evoluir se tiver muito investimento na ciência. Ou se utilizar dessa mesma ciência para se perceber as falhas desse país, né, aonde está errando, tanto no campo político, quanto no campo filosófico, quanto no campo estético e tal, se utilizar da própria ciência para poder compreender esses fatos e, a partir daí, criar métodos para se investir e intervir, né, na promoção das melhorias, né, de um país, de uma sociedade. Tanto que o Brasil, na segunda metade do século XIX, ele vai já se tornar, né, um país com tendências republicanas, que vai se concretizar lá em 1889, com a proclamação da República, vai se influenciar muito desse positivismo. Então criou-se aquele o lema que tem até hoje na bandeira nacional: ordem e progresso. Né? Esse progresso ele só pode ser feito a partir da aquisição de conhecimentos científicos de todas as áreas, certo? Bom, com base nisso, o que isso tem a ver com literatura, né? Eu estou comentando sobre todo esse contexto desse momento para poder mostrar como que as pessoas passaram a pensar naquele período, beleza? Aí vai se ter uma dicotomia, uma divisão. Se até algumas décadas antes, né, até o início do século XIX, a forma de se conceber as coisas era a partir da idealização do mundo, tanto é que o romantismo, as obras românticas, elas são também consideradas de obras nacionalistas, né? A gente já viu isso. Por quê? Porque elas tendem a fazer o resgate do passado histórico do país para recontar essa história de forma louvável, né? Exaltando a importância do passado histórico para poder mostrar quanto que aquela nação é importante, né? Ou seja, eles não recontavam a história de forma verídica, eles idealizavam esse passado. E essa idealização era estendida a tudo, né? Se fosse falar de uma história amorosa, né? Era um amor ideal. Se fosse falar da bela mulher amada, era uma mulher ideal, né? Se fosse falar de um herói, né, ali do romance, era também uma pessoa ideal, ilibada, né? Enfim. A idealização é o que demarcava, é o que definia o pensamento das pessoas até esse momento. Com essas transformações todas que foram ocorrendo na Europa e no Brasil, fazendo com que as pessoas mudassem a sua forma de pensar e de compreender as coisas, faz com que surja então uma nova estética artística e literária. Ou seja, aquilo que era idealizado ficou para trás e as pessoas começaram a enxergar
a vida, o mundo e a sociedade através da lente da realidade. Começaram a tentar compreender essa realidade. Beleza? Uma das marcas, né, desse período que eu acho super interessante é a transformação da própria pintura, né? Até então a gente tinha aqueles quadros, né, que vangloriavam, né, o passado de um país, né? Tem um quadro francês, não sei se eu me lembro agora, Liberdade é um quadro que remete à Revolução Francesa, né, que tem uma mulher com a bandeira da França assim na frente, com vários combatentes embaixo e tal, ela está com a roupa rasgada. É um quadro que vai demonstrar um ato de heroísmo, né? Vai colocar uma ideia, que é a ideia da Revolução Francesa, no topo, né? Demonstrando um grande ato de heroísmo para poder salvar a nação. No caso do realismo, os quadros do realismo, eles já vão fazer algo totalmente o contrário. Eles não vão se interessar mais por nenhum ato heróico. Eles vão ter um foco maior justamente no próprio cotidiano, né? Nos atos simples, né? Nas pessoas de hábitos simples e tal. Como, por exemplo, teve um pintor francês nesse período chamado Gustave Courbet. Olha só o quadro que ele pinta. Esse daqui. Esse quadro aqui se chama, se eu não me engano, O Arrebentador de Pedras, né? Tem esse outro aqui também. São homens raspando um piso de madeira, né? E esse outro embaixo aqui são camponesas trabalhando no campo, né? Trabalhando na lavoura. Ou seja, o que tem de heroísmo aqui nessas cenas? Nada. O que tem, na verdade, de beleza nessas cenas é que os pintores, autores dessas obras, pegaram aquilo que eles viam no seu dia a dia e transformaram isso em arte. Uma arte realista. Beleza? E na literatura? Aonde que isso vai entrar? Aonde que esse conceito vai entrar? Aí na página 82 tem aí, ó, características da prosa realista. Vocês vão ver que tem aí várias dicotomias, né? A imaginação, né, que era prestigiada pelo romantismo, vai dar lugar à observação. Então, um livro ele não era escrito a partir da imaginação do autor apenas. Ele era escrito a partir daquilo que o autor enxergava na sua frente, né, ao seu redor. Subjetivismo vai ser substituído pela objetividade. Subjetivismo é falar sobre aquilo que eu sinto. A objetividade é falar sobre as coisas que você está enxergando, né, como elas são de fato, né? O sentimentalismo, que muitas vezes era muito exagerado na época do romantismo, né? Haja vista o ultra-romantismo, que é a segunda fase romântica, vai dar lugar justamente à razão, à racionalidade. As pessoas não vão mais criar as suas histórias, né? Os seus romances e contos, se utilizando apenas do sentimento. Não, eles vão se utilizar da razão, né? Então eles vão falar sobre tragédias, eles vão falar sobre sentimentos pobres, né, do ser humano, né, como a avareza, a ganância, o malcaratismo, né, a ambição e tal. E vão compilar esses sentimentos dentro dos seus personagens, que são personagens que poderíamos ver ao nosso redor a qualquer momento, né? Por isso, são obras de caráter realista, né? E o que eu falei anteriormente, que também está aqui na apostila, esse passado que era resgatado pelos autores românticos vai ser substituído pelo momento presente, né? Pelo aqui e agora, né? Pelo que o autor, né, dessa obra vive cotidianamente no seu tempo presente, né? Por isso a observação, né, que ele vai estar fazendo. Bom, com base nisso,
né? Nas próximas aulas, a gente vai fazer o estudo das obras. Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro maravilhoso, é o livro que inaugura o realismo, né? Já falei sobre isso. Quincas Borba, Machado de Assis também. Dom Casmurro, Machado de Assis. Esse aqui é o Tchan Tchan Tchan, né? Da literatura brasileira. É um livro fantástico. E o Ateneu, do Raul Pompeia, né? Que também compõe esse período. Já é mais no final do século XIX. E esse aqui é o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Esse já vai ser de uma tendência naturalista, que está dentro dessa mesma estética realista, tá bom? Mas esse aqui a gente vai deixar por último, porque o realismo o naturalismo, ele é um capítulo, não um capítulo separado, mas ele é um capítulo extra da estética realista. Então a gente vai ter que ter uma aula para ver somente esse formato, essa obra. Beleza? Bom, então é isso. Daqui a pouquinho eu vou passar uma atividade para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Caso de dúvida, estarei aqui até ao meio-dia em ponto para solucionar suas dúvidas. Ok? Podem contar comigo. Um grande abraço. Ótimos estudos. Valeu.